terceiro bloco do Antenados na Geral, estamos falando sobre parcerias da Bíblia, principalmente do apóstolo Paulo nas suas viagens missionárias. Foram 3 viagens e muita coisa aconteceu. Nós estamos aqui andando desde o início. E houve um momento, e aqui foi falado pelo pastor Ailton, onde Barnabé queria levar... Era sobrinho dele, se eu não me engano. Sobrinho, parecia que tinha alguma coisa parentesca. É sobrinho dele. Meu sobrinho, vamos... primeiro ele abandonou, não vamos, houve uma desavença da pessoa que ele introduziu, talvez, no ministério, vamos dizer assim, e eles... Vamos parar por aqui, você vai para o seu lado, eu vou para o outro. Hoje não é bem assim que são resolvidas muitas as desavenças ministeriais, não. Aqui tem um pastor que falou que houve isso com o vice-pastor da igreja dele, e a igreja depois resolveu liberá-lo, e ele abriu no mesmo quarteirão uma outra igreja, meio que para afrontar ou disputar. Vocês já viram isso acontecer? É por esse caminho, porque tem muito pastor que está com problema e está vivendo isso, ou até que fez isso, já que está nos assistindo. Que tipos de doenças e problemas vocês já viram acontecer por causa de desavenças, de atrito ministerial que não deu certo? E como lidar com situações assim mesmo? Tá? Mas imagina também o vice, está lá a vida inteira, ele tem uma visão e acha que não é do pastor, então não vamos caminhar. O que deve fazer uma pessoa dessa? André, eu acho que nessa loucura toda, rapidinho para o pastor lhe falar, nessa loucura toda, a turma realmente, acho que está no início da palavra que o pastor Bruno trouxe ali. É a falta de cristianismo mesmo. Porque, na verdade, cara, o que acontece? Sinceramente, de todo o coração, em vários contextos, em vários lugares, eu não acredito que tanta igreja está sendo aberta seja da vontade absoluta de Deus. Pode até ser a permissiva de Deus, Deus é o Deus da graça, da misericórdia, mas tem gente que está achando que é bonitinho ser pastor, que é bonitinho ter o título, que é bonitinho. Eu não sei que loucura é essa, porque eu não fui criado na igreja, eu não fui criado no evangelho, eu não tinha pretensão nenhuma. E eu acho esse negócio a maior doideira da vida, que é você realmente ser um pastor de igreja, pastor de ovelha, você viver no ministério. Então, eu não sei o que está acontecendo. Só que a turma está com a ideia muito errada do que é a igreja. E por conta disso, se abre igreja. E também tem aquele contexto também da questão da contemporaneidade. Ou seja, tem igrejas também que não conseguem entender a proposta, por exemplo, de Atos 13:36, diz a Bíblia que, uma declaração que fala assim, que Davi serviu a Deus de acordo com o desígnio de Deus e de acordo com a sua geração. Então, às vezes, tem uma igreja que o cara não quer atualizar, não tem nada a ver com pecado, estou falando de atualização, de ser contemporâneo, e aí está ali um grupo que quer. E aí isso é uma Paulo e Pedro. Pronto, eu tenho percebido na minha caminhada, com todo respeito a alguns líderes, que alguns líderes nessa atitude são os maiores provocadores de rachas nas suas igrejas, porque tem uma dificuldade de lidar com o pensamento de alguém diferente, e quando vê esse alguém diferente, em vez de agregar, vem cá, o que você pode somar na minha igreja, o que você pode fazer nesse trabalho, em vez de agregar, de chamar, de puxar para cima, vai preterindo, vai abandonando, vai esquecendo, quando não humilhando em reunião de obreiro e tudo mais, e aí o camarada sai dali para abrir uma igreja na esquina, aí o líder quer falar, também não, também foi um provocador dessa rebelião. Estou dizendo que foi o caso desse pastor. Claro, agora o que a gente tem agora o que a gente tem percebido. A Bíblia tem um monte de exemplo para tudo que a gente fala hoje, tem na Bíblia. É o Labão com Jacó, 20 anos. É o Lambão. O cara está lá cuidando da 20 anos. Não dá... O problema todo está nisso aqui. A gente liberou. Liberou como? Porta está aberta, quando você quiser você volta. Ficou aqui 10 anos ralando aqui pra gente. Isso é uma bênção. Tem que ver como que libera. Chega pro cara e fala, já vai tarde, miserável. Some. Desgraçado, sai daqui. Já vai tarde. Exclui a família, bota a família, os meus para não falar com a família, isola o camarada. Tem que ver isso aí também. E aí vai gerando... Uma coisa não justifica a outra. E tem que ver quem são os conselheiros. A primeira referência de rebelião tá lá, Robão, ouvindo conselho de gente que não podia dar. Tinha experiência. Não, bota mais castigo. Não, aumenta imposto. Daqui a pouco o entendimento da palavra comandar, né? Comandar é mandar com. Ninguém manda só. Aí. O problema é centralizar tudo em si. Se você só manda, então você não é um comandante. Você manda. E a turma não consegue compreender isso. Por isso que os ministérios hoje, que trabalham na visão colegial, que tem um colegiado de pastores, que atuam em áreas diversificadas, um é de jovens, o outro é pastor da liderança de missões. As igrejas não têm esse problema. Mas quando há essa centralização, aí não consegue entender o outro. Aí o camarada tem aptidão, vocação ministerial, já é ordenado, pede a bênção, eu quero ter o meu ministério. A compreensão de quem ouve isso é o quê? Mais um rebelde. Mas será que é? Eu acho que tem que ter os dois lados, rapidinho, André, é importante, porque a gente está num programa de televisão e tem que sempre tentar ser didático. Por exemplo, tem o lado, de fato, do rebelde,
Isso aí é inegável. Né? O camarada que ele... É o que eu falei, ele achou bonitinho. Não, se ele faz, eu também faço. Eu acho que isso aí tá mais do que comum. Se ele tá fazendo, eu também posso fazer. E a motivação é a pior coisa do mundo. Tá entendendo? Então tem esse lado. Né? E aí a gente já sabe, Romanos 13, que aquele que se opõe à ordenação de Deus resistirá. Esse é um lado. E tem o outro lado daquele também que não trabalha, não facilita, criando discípulos, criando obreiros, né? Criando, porque tem uma ideia patrimonialista, porque é materialista. Eu já vi igreja que o camarada, vamos dizer assim, tomou a igreja. E o pastor chegou e falou, meu irmão, tá liberado. Pô, legal. Nosso negócio não é banco, nem cadeira, nem pedra, tudo é de Deus. Aí na hora o pessoal vai procurar o cara para ajudar. Não, eles são rebelados, são filhos do capeta. Então como é que está liberado? Não está liberado. Porque o coração, qual é o negócio? Qual é a jogada? É o ser humano ou o bem material? O que é mais importante? Amar pessoas ou amar coisas? Está entendendo? Então não. O mais importante é as pessoas. Mas eu estou amando banco, estou amando púlpito, estou amando um monte de coisa. Deu problema, irmão? Querido, tá bom, Deus abençoe. Eu tenho um pastor, rapidinho, não vou citar nome, que o cidadão começou a igreja com 3 anos. Cara jovem, bem mais jovem do que nós aqui, acho que eu não sei quantos vocês têm mais ou menos, mas mais jovem. E o camarada começou o trabalho e arrebentou. E aí o que aconteceu? Eles foram se desvincularam da igreja de maneira leviana, de maneira esquisita. Eles o cara tá num grupo, o grupo explode na carreira solo. Fizeram armação. Que matei aí. É isso aí, fizeram armação. Sabe o que o pastor fez? O pastor chegou, o pastor homem de Deus, falou, tá liberado, irmão, não vou meter com isso não. O pastor ficou triste? Ficou. Ficou magoado? Ficou. Ficou chateado? Ficou. Ficou tudo isso. Mas realmente abençoou. Meu irmão, passou mais de 7 anos. O cara foi lá pedir perdão, falou, não ando, o negócio tá travado. E todo mundo que eu conheço vem falar para mim que está travado por causa disso. E tem uma vez que tem alguém assistindo a gente. Está travado, irmão. Está travado. E está travado, você tem que voltar lá. Mas há casos de interferência disso aí em famílias. Eu trabalhei com um amigo, vou falar o nome também por questão de ética, que num caso, uma igreja pentecostal, dessas que eu costumo chamar Assembleia com outro nome, né? E ali aconteceu do caso da esposa do pastor e dirigiu uma filial. Assembleia com outro nome? Aí chegando lá, a esposa do pastor assumiu a igreja. Aí a esposa desse meu amigo também foi com a esposa. Ficou os dois separados. Os 2 casais se separaram. E isso ficou recorrente. Porque todas as esposas que iam para lá, ficavam lá. E os esposos na igreja. Então, se tornou 2 igrejas dentro de uma casa. O pastor e a pastora. Isso dá para levantar uma boa pergunta. Mulher... É cabível entender que uma mulher é uma parceira ministerial? Eu não estou falando de ministério. Tá aqui, temos uma pastora, temos um campo ali, temos uma igreja, eu vou mandar minha esposa. É bom que isso aconteça? Ter a esposa? A esposa como um pastor do ministério, como um parceiro ministerial. Porque eu entendo hoje que existem mulheres sim com ministério que podem ser pastoras, mas não, se o homem é pastor da igreja e ela também é pastora, eu entendo isso. O que eu não entendo às vezes enfim, cada um dirige uma igreja diferente. Já teve casos aqui de 2 casais que o pastor era pastor em uma cidade e a esposa dele era pastor em outra cidade. Naquele momento, por causa da necessidade. Eu posso até entender, às vezes, mas a caso necessidade desse deu divórcio. Pontual. Deu o divórcio, um caso desse aí. Deu mesmo, sério. Deu divórcio. Mas tu não consegue, vocês não entendem? É impossível a mulher ser uma parceira ministerial de um pastor? Não, eu acho que a esposa... Vai ser pastora daquela igreja. Não, eu não vejo, que aí já é a visão de ser pastora ou não ser pastora. E o debate não é esse, independente... Né? Não, parceira a esposa porque eu sou pastor de uma igreja, eu presido uma igreja. Eu não tem como eu trabalhar... Se essa mulher não estiver comigo, se ela não for a minha, só em ser minha esposa já é tudo. já é uma parceira. Ela já aguenta coisa demais, já, né? A doideira que você está à frente de uma igreja, então já está uma bênção de Deus. Eu acho que sim. Aí, o que você está colocando o cara é pastor numa igreja, a mulher dele vai assumir outra. Seria isso? Aí eu já não para mim não vai não. Não é para mim não dá não. Acho que não é, como falou aqui o Marcos, não é o ideal, né? A gente até acredita que possa acontecer uma situação extra, um caso fortuito, de repente, por um tempo, até que venha uma pessoa preparada. Agora, não é realmente o ideal. Deixa eu levantar uma pergunta que eu achei interessante. Acho que o Bruno colocou isso no início, quando foi a Paulo e Barnabé que houve a separação dos 2, cada um foi para um canto diferente. Então, colocando a palavra, às vezes até por
vontade de Deus mesmo, de querer levar o evangelho para lugares a gente tem que diferentes. entender que às vezes Deus trabalha nessa... Imagine se a Assembleia não tivesse separado tanto, imagine se não tivesse vindo as igrejas neopentecostais e houvesse essa separação. E seria, Deus me perdoe que eu vou falar, extremamente monótona e chata as igrejas. Se fosse só uma igreja no Brasil, se fosse só, devemos ser um no propósito, no espírito, na intenção. Agora em termos de liturgia, em termos de maneira de alcançar, em termos de isca para se pegar um determinado peixe, eu acredito que a melhor coisa que aconteceu na Assembleia de Deus é uns terem uma visão, outros terem outra, e assim a gente consegue alcançar um número maior de pessoas. Eu gosto muito de um exemplo. Que na nossa matemática isso é divisão, mas na de Deus é multiplicação. Na de Deus é multiplicação. Deus a gente tem que entender. Dividindo, Deus está multiplicando. Tem que entender, André, a gente tem que entender que existem muitos tipos de peixe para muitos tipos de água. Tem peixe que é de água salgada. Tem peixe que você tirar ele da água salgada e botar na doce, ele morre. Se tirar ele da salgada e botar na alcalina, ele morre. Poucos são os peixes que conseguem transitar entre as águas diferentes. Então, a gente precisa entender que tem igreja, irmão, que é água salgada. Tem outras que a água é alcalina. Tem outras que é doce. E aí, vez por outra, você pega um peixe da água salgada, descer na marreta no da água doce. Mas ele não entende que Deus tem a sua maneira multiforme de trabalhar. Então, eu acho que isso que a gente precisa entender. É lógico que nem toda divisão como a de Paulo e Silas, eu creio que Deus esteja, que Deus... É óbvio que a gente tem que respeitar princípio de liderança. Eu sou de uma igreja que o lema da igreja é disciplina, hierarquia e autoridade, que é o Ministério Madureira aqui no Rio de Janeiro. E eu respeito, eu aprendi, me batizei nas águas nessa igreja, e foi o que eu aprendi com a minha liderança, respeitar princípio. Agora, é bem verdade também que às vezes Deus trabalha nessa separação porque ele quer alcançar um número maior de pessoas. Na verdade, todas as coisas cooperam para o bem. Aí já é a soberania de Deus, o agir de Deus, o mover de Deus, porque Deus ele tem a pessoa certa para o lugar certo e deve ser pelas razões certas. Então Deus ele não vai pegar uma pessoa que não tem nada a ver para trabalhar em determinado local, por exemplo, de onde tem tráfico, se o sujeito não tem nada a ver com aquilo ali. Ele não vai pegar um cara e colocar em outro ambiente de uma cultura elevada, se o cara não tem nada a ver. Deus não é uma coisa bem organizada, é uma coisa bem centrada o reino. Levanta uma coisa, até para tu, Marcos, eu colocar, que acho que você também respondeu essa pergunta, que eu acho interessante a gente deixar frisado, eu quero ouvir a opinião de vocês. A gente falou daquela questão, depende como ele é liberado. Porque às vezes é expulso mesmo, às vezes vai tarde, Satanás, e enfim. Né? Tem um áudio ali no WhatsApp, depois eu vou passar para você. Esse não pode, não. Né? Mas assim... Podia fazer um debate só com esse áudio. Esse áudio dá... Isso, vai embora. Mas independente... Vamos entender que isso aconteça, de fato. Houve alguma coisa da liderança que realmente não aguentou o crescimento, o que Deus quer, o cara estava suprimindo, e ele sai. Mesmo assim, mesmo ele tendo sofrido com a sua liderança, vocês entendem que isso não vai eximir ele, por exemplo, como aconteceu com esse pastor. Por mais que esse pastor tenha caçado e tenha perseguido os crentes, dá para ele tem o direito de abrir uma igreja próxima. Está entendendo? Isso também, beleza, ele não me respeitou, por causa disso eu não vou respeitar ele. Aí então não é rebeldia. A rebeldia não é ele sair, mas ele abrir uma igreja, na frente da igreja, no próximo quarteirão, querendo tirar... Isso não se torna uma rebeldia, de algum modo? O que me assusta são as motivações. Por exemplo, o cara fala, Deus me deu um ministério. Pô, que legal. Aí o cara vai lá e abre o ministério dele. 3 hinos da harpa, Ministério Louvor, departamento, tira oferta, prega e vai embora para casa. Na outro culto, que ele era da outra assembleia, era 3 hinos da harpa, tudo emocional, Ministério Louvor. Que mistério estranho essa parte, que Deus me deu uma revelação de um novo tempo. Ele bota uma outra placa com outro nome, mas o mesmo culto. A estrutura é a mesma. A mesma coisa. Ele fala, Deus te deu, você queria ser o dono da... Entendeu? Camarada, não, porque aqui... Qual é a diferença? Aqui eu sou o chefe. Qual não era? Aqui eu mando. Tem uma história que aí tem que averiguar se é verdade, mas me juram que é, de um camarada que brigou e ele abriu uma igreja, o nome da igreja... Dizem que o nome da igreja era Igreja de Deus. Aí o camarada saiu de lá, brigou e abriu uma de frente e botou Igreja de Deus mesmo. Na mesma rua. Eu fiquei sabendo dessa história. Ouviu? E o cara que... Era Igreja de Deus mesmo. Aí ele botou a placa do outro lado, Igreja de Deus mesmo. Aí saiu um terceiro. Aí ele falou, a Igreja Independente de Deus. Aí. Mas por que saiu o terceiro? Porque a rebelião nunca para na primeira. Mandar um recado pra você que dividiu. Se prepara, a terceira vem aí.
Eita Deus! Isso é uma profecia certa. É verdade. Divisão nunca fica problema. E quando a gente olha para Paulo, já que a gente está falando disso aqui, o pastor levantou sobre a matemática divina, se tem algum momento que Deus divide multiplicando. É esquisito, não é? Mas Deus divide 2 para virar 4. Verdade. Então a verdade é essa, assim, no meio disso tudo que você vai ver, divide, mas divide multiplicando. É uma coisa que você olha e aí você vai ver com o passar dos anos, você vê, Deus está lá. Foi de Deus dividir. Você pega uma briga dentro, que briga boa, rapaz. E é bom ver uma coisa. A briga deu igreja, a briga deu reino, a briga deu alma. Agora os camaradas estão brigando por quê? E uma coisa que eu vou falar contigo, quando a gente olha para a Bíblia, por exemplo, quando a gente fala desse sentimento de dono em cima, você vê Davi. Davi está sendo perseguido por Saul e Davi é perfeito nessa questão. Tem chance de tomar o reino, tem a promessa do reino, mas não toca no reino. Se tiver, quem vai me dar é Deus. Quem vai me dar trono é Deus, quem vai fazer é Deus. Deixa Saul se envolver com Deus, eu vou ficar na minha. Nessa loucura dessa de fugir, ele vai trabalhar para o rei do inimigo. O inimigo do rei dele. Ele está trabalhando aí quando estoura aquela guerra lá, que eles vão lutar contra Israel. O rei barra ele de lutar, mas ele revela o sentimento que está no coração dele. O rei vira para Davi e fala assim, eu jurei que você seria meu servo eterno. Parece linda essa confissão. Ele diz assim, por mim, você vai trabalhar para mim o resto da vida. Mas o cara tinha unção de rei. Davi era um camarada que tinha unção de rei, uma unção maior do que a do rei que ele estava trabalhando. Só que o camarada estava dizendo, vai ficar aqui na minha mão a vida inteira. A covardia, a deslealdade está num pastor que olha para o camarada, vê que ele tem condição de ir embora e fala, vai ser meu servo eterno. Vai ficar aqui na mão. E eu vou falar uma coisa para você, Deus pensando em Davi. aqui nesse lugar. Uma coisa, aí quando o pastor entra nessa questão que vai ser meu servo, esse sentimento não existia na igreja. Barnabé é o mentor de Paulo. E Paulo começa o ministério dele com um mentor, é Barnabé. Mas lá na frente ele fala assim, dá para me seguir. E Barnabé fala, segue meu filho, vai embora, cresce, avança. O sentimento que talvez a gente vai, tá vendo lá, dividiu. E Paulo vai embora. Tá vendo? Ai, botei esse camarada, isso é um infiel, isso é um desleal, tá crescendo, tá bombando, a vida tá andando. Não é o sentimento do reino, não é o sentimento da igreja. E uma coisa eu vou falar que a gente está vivendo isso hoje. É o Saul que não quer dar moral para Davi, aí Deus fala assim, fica com o trono, mas eu vou sair. O cara tem a cadeira, o cara tem o palácio, mas Deus não está. Deus já foi embora. A gente está vendo grandes templos vazios. Que Deus falou, fica com você. Aí o camarada abre a porta, uma porta que não tem nada a ver, mas com um sentimento puro, que não quer trono, que não quer poder, que não quer nada, e a vida anda. Vamos pro break? A gente toca nisso. Paulo e Barnabé, cada um foi pro seu canto, mas isso que é interessante. Vê se Barnabé tá pregando pros crentes que Paulo prega, tá tirando os crentes de Paulo. Não tem isso não, porque às vezes tem, eu vou sair, vou abrir minha igreja. Quem são os crentes que estão inaugurando a igreja? Era da igreja que o cara participava antes. Ele pesca no quarto dos outros, né? Vamos pro rápido break, daqui a pouco a gente volta, não sai daí. O Antenados volta já já.